Olá, bem-vindo ao meu canal e Feliz Natal! Se você não me conhece, meu nome é Theo Aldenucci e eu falo sobre produtividade aqui no YouTube, em português e em inglês. Muito obrigado e vamos lá! Antes da gente começar hoje, eu gostaria de falar a importância do processo acima de aplicativos. Hoje em dia existe uma miríade de aplicativos sobre produtividade, muitos deles muito bons, mas se você não tiver um processo para usar esses aplicativos, para torná-los parte da sua rotina, para ter força de vontade, porque no início é tudo muito legal, mas depois de um tempo, depois de 2 meses de você usando direto o aplicativo, que você vê se ele realmente supre suas necessidades, se ele é a mais do que você precisa, porque isso é muito importante também. Às vezes o aplicativo ele é simplesmente complexo demais para o que você precisa e acaba te atrasando. Nós, num vídeo futuro, vamos falar da organização e do benefício da inicial falta de organização, que também é um assunto bem interessante, mas a razão pela qual eu estou falando sobre os aplicativos agora e sobre os processos é porque nós vamos começar a falar do sistema de como fazer mais no seu dia. E quando eu digo fazer mais, não significa ficar mais no escritório, ficar mais preso, ter menos tempo para o resto das suas coisas. É justo o contrário. Por exemplo, na Suécia, eles estão adotando largamente o sistema de 4 dias de trabalho semanais. E mesmo assim, eles têm um nível de produtividade muito acima de países como o Reino Unido e o Japão, por exemplo, que é conhecido como ter essa cultura de que você precisa ficar no escritório o máximo possível, que se você for visto dormindo no escritório, isso é bom porque mostra que você está dando tudo de si. E a gente sabe que hoje em dia isso é besteira. Fazer mais, produzir mais, fazer mais diferença no final do mês, do semestre, do ano, é muito mais importante do que você chegar no escritório super cedo, sair super tarde, não ver sua família, não interagir com ninguém e praticamente viver dentro da empresa. Esse colapso de produtividade em certos países da Europa e nas Américas, por exemplo, acontece muito pela cultura que foi implementada no século XX, de que você precisa trabalhar muito, é o famoso work hard. Mas as pessoas estão vendo hoje em dia que isso acaba atrapalhando mais do que ajudando, porque você está fisicamente no escritório fazendo as coisas e sendo visto, não necessariamente significa que você está produzindo muito. E muitas vezes é o contrário. Sabe? Ao contrário de que muitas empresas querem fazer acreditar, porque elas têm as próprias agendas, você produz mais quando você está mais confortável para produzir, quando você está mais inspirado a produzir. Tanto que muitos países que são hoje líderes de produtividade trabalham, então, têm políticas muito mais abertas para trabalho remoto, mesmo antes da pandemia, do que empresas britânicas, por exemplo. Existe um artigo muito interessante que fala que você precisa se sentir parte da empresa, parte de um grupo. Nós, Homo sapiens, nós conquistamos o nosso espaço pela nossa capacidade de viver em sociedade. Existia outra raça chamada Homo erectus, que eles tinham um cérebro maior que o nosso, a musculatura mais desenvolvida que a nossa, só que eles eram, a história diz, né, os arqueólogos dizem, eles eram fundamentalmente solitários, eles não viviam em sociedade, a gestação deles demorava 12 meses, não 9 meses, eles viviam separados. E nós não os extinguimos, nós basicamente nos reproduzimos muito mais rápido do que eles e nós os absorvemos na nossa sociedade. Mas o que eu quero dizer com isso é que o nosso viver em harmonia, o nosso viver em sociedade, o nosso fazer parte, ter nossa função dentro da sociedade,
foi o que sempre moveu a nossa raça. E isso se traduz hoje em dia. Quando você tem empresas com uma administração muito mais horizontal do que vertical, você se sente parte da empresa, você sente como o que você fizer para a empresa vai fazer uma diferença no final e vai fazer diferença para o seu time também. Você quer normalmente que seu time progrida, você quer que a empresa cresça, não só pela empresa, mas pelos seus semelhantes e por você. Se a empresa cresce, você cresce, certo? Portanto, os estudos mostram que quando a empresa faz com que você se sinta parte, ou quando você se sente parte, se sente inspirado, você produz mais. E isso é muito interessante. Eu gosto de ver o mapa da produtividade com 2 barras. Uma é tempo e outra é energia. E isso vai ser muito importante de agora em diante em todos os nossos vídeos que a gente colocar. Por que é importante? Porque tempo a gente nunca consegue fazer mais. E não importa o que a gente diga, não importa a filosofia que a gente siga, tempo é algo que a gente tem limitado, essa que é a realidade, né? Energia é algo que a gente consegue alterar de acordo com o nosso ambiente, de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com a nossa saúde. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. A produtividade, ela ajuda não só a você fazer um melhor uso do seu tempo, mas também um melhor uso da sua energia. O primeiro processo que eu gostaria de mostrar para vocês é a Matrix de Eisenhower. Essa Matrix é muito interessante, na minha opinião, porque ela define prioridades. Porque nós todos temos muitas coisas para fazer. Muitas, o tempo todo. Nossa vida é inundada de responsabilidades. Mas se todas essas responsabilidades têm o mesmo peso, não adianta nada. A gente vai ficar completamente paralisado por essa torrente de coisas e não vai conseguir mover adiante, certo? Então, a matriz se desenvolve em 4 áreas. Importante e urgente, importante e não urgente, urgente e não importante e não urgente. Uma vez identificada cada coluna de prioridade, é importante que a gente faça uma lista de afazeres, uma to-do list. Mas é importante notar que um item colocado numa to-do list, mas não feito, gera desconforto, gera autodesapontamento e subtrai da nossa energia. Frustração subtrai da nossa energia. Nós vamos falar num vídeo futuro sobre funções de calendar blocking, de bloqueio de calendário, que nos ajudam precisamente a gente não passar por esse tipo de frustração. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Você provavelmente não tem tempo para fazer todas as funções ultra importantes, ultra urgentes. É imprescindível que você correlacione uma com a outra. Uma vez que você colocou num papel tudo que você tem que fazer, todas as suas responsabilidades, você tem que ver, bom, essa é mais importante que essa é mais importante. Essa aqui, na verdade, eu podia falar para fulano, cicrano, beltrano fazer. Então, é muito importante que você não só escreva e passe para a próxima função. Você escreve, vê, bom, beleza, isso aqui realmente eu preciso fazer agora, isso aqui mais ou menos. E você, depois que faz tudo isso, você define por ordem de importância. As funções que são muito rápidas, que vão demorar menos de 20 minutos para você fazer, completamente, não é 20 minutos e aí, na verdade, vai demorar 3 horas. Não, 20 minutos. Tipo, eu preciso escrever um e-mail, eu preciso ligar para alguém para mandar fazer alguma coisa. Funções que vão demorar no máximo 20 minutos, você alinha para fazer logo depois daquilo. Ou seja, se você está fazendo isso no início do dia, logo depois que você terminar de fazer a sua lista de prioridades, você resolve essa sua lista de, 5 coisas que vão demorar uns 20 minutos e você já mata e já produz exponencialmente mais, porque são coisas pequenas que
podem fugir da sua cabeça, você lembra no final do dia, nossa senhora, eu tinha que ter mandado um e-mail para o fulano de tal, que eu já tinha definido há 2 dias atrás. Então, você separa essas ações rápidas e já resolve. A gente vai falar também num próximo vídeo que a prática de fazer o seu dia no dia anterior é imprescindível. Você, no final do dia, senta, sem pressão, o dia já passou, o que era para ser feito já foi feito. Você senta na frente da sua mesa e começa a escrever o que você precisa fazer para amanhã. Eu preciso fazer isso, aquilo, define suas prioridades e vai no seu calendário e já coloca. No dia seguinte, você já vai ter tudo bem definidinho para você fazer, tudo resolvido, a sua lista de coisas rápidas de menos de 20 minutos. E isso faz o seu dia passar de uma forma muito mais organizada e produtiva e otimizada, porque quando você consegue finalizar, quando você vê uma lista de tarefas completa, que você conseguiu fazer tudo, a sua felicidade, sua energia, sua endorfina dispara. É uma coisa muito, muito boa. E é isso que eu quero que vocês tenham. E é por isso que eu não quero que vocês façam listas completamente irreais, que vocês não haverão a possibilidade de fazer, e sempre, sempre prestando atenção que se vocês colocarem coisas demais, a energia vai descer, sua capacidade de atenção vai baixar e você só vai se frustrar, tá bom? Muito obrigado. Se você ainda não assina o canal, por favor assine, dê sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.